Olá, meu nome é Rafael Maldaner, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática pela UAB, em parceria com o IFMT. E hoje vamos fazer para a nossa segunda aula sobre polígonos. Hoje falaremos sobre classificação, soma dos ângulos e diagonais. Para relembrar, o que é polígono? Polígono é uma figura geométrica plana, fechada, contornada por um segmento de reta. Para a classificação do polígono, para ser considerado polígono, uma figura geométrica precisa ser formada por uma linha única fechada e formada por apenas um segmento de reta. Além disso, esses segmentos de reta não podem se cruzar. Dois tipos de polígonos são polígonos convexos e não convexos. Os polígonos convexos são polígonos que uma linha, um segmento de linha qualquer recortado, colocado dentro do polígono, ele vai ficar no seu interior. Dados dois pontos, A e B, quaisquer no interior de um polígono, se o segmento de reta determinado por esses dois pontos estiver inteiramente contido no interior do polígono, então esse polígono será convexo. A figura abaixo representa alguns exemplos de polígonos convexos. Pode ver que os segmentos A e B, A' e B' e A duas linhas e B duas linhas, eles permanecem totalmente dentro das figuras. Então, esses são polígonos convexos. Note que, independente da posição dos pontos A e B, a linha, o segmento determinado por esses pontos sempre está inteiramente contido no interior de seus respectivos polígonos. Por outro lado, a imagem abaixo representa um polígono não convexo. Isso acontece porque o segmento AB não está totalmente contido no interior do polígono, mesmo que os pontos A e B estejam. Olha, o ponto A e o ponto B, eles constam dentro do polígono. Isso é um polígono normal, uma figura plana, fechada e ligada por um segmento de reta. Porém, quando a gente traça um segmento de reta do ponto A até o ponto B, ele não está completamente dentro do polígono. Ah, professor, mas se eu colocasse o ponto A e o ponto B nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. Os dois estariam e o segmento de reta ficaria certinho dentro do polígono. Porém, isso consta que todos os segmentos de retas traçados entre dois pontos qualquer dentro de um polígono tem que estar contido dentro da figura. Nesse caso, se eu fizer aqui já não vai ter a mesma, não vão estar os dois contidos dentro. Os polígonos que têm um vértice voltado para dentro, formando um tipo de espécie de boca, são convexos, que é o exemplo que nós temos aqui, ok? Polígonos regulares são polígonos convexos que possuem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. É importante ressaltar que os ângulos e os lados não precisam ter a mesma medida. Afirma que eles possuem a mesma medida sequer faz sentido. Então, a definição geralmente fala lados congruentes e ângulos internos também congruentes, para evitar esse tipo de confusão. Desta forma, qualquer polígono em que todos os lados e ângulos possuem a mesma medida é chamado de polígono regular. Preste atenção na figura abaixo. A figura S e a figura T. Ela apresenta praticamente todos os lados iguais nas duas. Porém, a figura S, todos os lados são iguais e toda a distância do centro até qualquer um ponto será o mesmo e os seus ângulos serão iguais. Já na figura T, neste lado aqui assim, ó, neste lado, o tamanho é diferente. Mínima coisa. Olhando, a gente nem perceberia. Mas quando se passa a régua e faz a medida, a gente notaria que ele é diferente. Então, esse não é um polígono regular. A soma dos ângulos internos. Seja A1
um ângulo interno de um polígono regular de n lados, representamos a soma desses ângulos internos por SI. Assim, a soma dos ângulos internos é dada por SI, que é a soma dos ângulos internos, igual a n, o número de lados, menos 2 vezes 180 graus. 180 graus é uma linha reta, é meia volta numa circunferência. Para calcular o valor de cada ângulo interno, basta pegar o valor da soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, ou seja, A1 é igual à soma dos ângulos dividido pelo n. Esse aqui é tranquilinho. A soma dos ângulos internos é muito tranquilo, porque ele se baseia apenas com os ângulos internos. Exemplos. Determine a soma dos ângulos internos e, em seguida, a medida de cada ângulo interno de um icosságano. Sabemos que o icosságano possui 20 lados. Logo, n igual a 20, substituindo a relação, temos SI é igual a n menos 2 vezes 180. SI é igual a 18 vezes 180, que dá 3.240. Essa é a somatória dos ângulos internos. Se pegarmos a somatória dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados, logo teremos o valor de cada ângulo, que é 162 graus. O exemplo 2. A soma dos ângulos internos de um polígono irregular é 720 graus. Determine o polígono. Substituindo a informação enunciado, na fórmula temos 720 graus é igual a n menos 2 vezes 180. Faz a multiplicação de 180 vezes n, 180 vezes menos 2, que vai dar 180n menos 360. Passo 180 para lá. Vai ficar 720 mais 360. Por que mais 360? Porque quando faz a inversão de lados, muda-se os sinais e ficaria tudo negativo, então multiplica-se por menos 1 e fica todo positivo. 180, que é igual a 1080, n é igual a 1080 dividido por 180, que n é igual a 6 lados. Assim, dentro dessas duas formas, a gente consegue determinar a somatória de um ângulo, dos ângulos internos, a quantidade de lados e o valor de cada ângulo interno da figura, ok? E quando falamos de soma dos ângulos externos, a soma dos ângulos externos em polígono é sempre igual a 360. Então, a somatória é igual a 360. Já o ângulo externo é igual à somatória dividido por n, ou 360 dividido por n. Neste caso, considerando um polígono de lado n, determine o número de diagonais. Opa, desculpe. A somatória do ângulo. Se nesse caso dessa figura, a gente está tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos externos. Então, o ângulo externo é igual a 360 dividido por 6. Cada ângulo terá o valor de 60 graus. Diagonais de um polígono. Se por um acaso alguém pedir para você, quantas diagonais eu consigo fazer dentro de um pentágono? Para fazer o cálculo de diagonais, a gente tem uma fórmula para isso, em que diagonal é igual ao número de lados vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Um exemplo. Determine o número de diagonais de um pentágono e represente graficamente. Primeiro, o que é uma diagonal? A gente viu na aula passada que diagonal é a ligação entre dois vértices não seguintes. Então, isso aqui é uma diagonal, esse é uma diagonal, porque esses dois são seguintes e formam um lado. Agora, desse vértice para o próximo vértice, forma uma diagonal. Então, determine o número de diagonais de um pentágono. Vamos lá. Diagonais é igual a 5, que é o número de lados de um pentágono, vezes 5 menos 3, dividido por 2. 5 menos 3 é 2. 5 vezes 2 é 10.
dividido por 2 é 5. Então, num pentágono, a quantidade de diagonais possível é igual a 5, ok? E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a todos, até a próxima, obrigado e tchau!